Oi, boa noite. Boa noite, todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Que delícia, que prazer a gente estar aqui, todo mundo juntos. Vamos falar um pouco hoje sobre a Escala Bailey, sobre esse curso da formação online. Eu estou muito animada da gente estar aqui. Para começar, eu já vou abrir a aula, mas para começar, enquanto a gente está aqui esperando um pouquinho as pessoas chegarem, eu estava pensando de vocês me falarem o seu nome, qual é a região aonde que você atende, qual é a sua área de atuação, se você já trabalha com a Escala Bailey, se você trabalha com essa faixa etária, se você conhece a Escala Bailey, fazer uma breve apresentação só para eu saber quem é que está aqui no grupo, por favor. Sempre quando eu começo o curso online, a nossa apresentação começa sempre dessa maneira, sabe? Qual é a sua região, qual é o seu nome, a sua região, se você trabalha com a primeira infância, se você já conhece a Escala Bailey. Muito bem. Muito bem. Então, sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Que alegria enorme estar aqui, ver esse grupo, né, crescendo, esse grupo acontecer e perceber um grupo tão interessado, tão reunido. Hoje, no grupo da Masterclass, no WhatsApp, né, éramos cerca de 400 profissionais, todos envolvidos pelo desenvolvimento infantil, e isso me deixa muito animada, bem emocionada, na verdade. Bom, aqui no grupo a gente tem alunos novos. Alguns de vocês já fizeram curso comigo, né, presencialmente, em diferentes cidades do Brasil. E ao longo desses anos foram 95 turmas presenciais, mais de 3.000 alunos, 3.000 profissionais formados. Tem muita história, tem história boa para contar desse caminho. Mas sempre teve alguma coisa que me incomodava, porque muitas pessoas queriam fazer o curso e não conseguiam, ou por conta da distância, ou por conta, né, de uma agenda, de custos, né, pela viagem. Às vezes eu estava numa cidade, eu saía da cidade, terminava, e as pessoas postavam as fotos, né, do curso. Então eu terminava a cidade, estava voltando para casa, e tinha alguém muito frustrado porque não tinha conseguido ou não sabia que o curso estava sendo promovido na sua cidade naquele final de semana, e que ela estava esperando o curso há tanto tempo. Foi nesse desejo, né, de tornar o curso, tornar esse conhecimento mais acessível e alcançar a mais profissionais, que nasceu essa formação online da Escala Bailey do Desenvolvimento. Então, hoje vocês vão assistir aqui uma aula muito especial que eu preparei com muito carinho. No final, então agora eu vou liberar a aula para vocês assistirem, e no final eu volto aqui para a gente conversar um pouco. Eu entendi pelo nosso grupo do WhatsApp, eu entendi que tem algumas dúvidas, que tem algumas questões, e eu acho que vai ter um espaço para a gente conversar e tirar um pouco essas dúvidas. Eu vou estar aqui super disponível. Se vocês quiserem escrever também no chat, qualquer coisa, eu estou aqui o tempo todo, super disponível, e ao final da aula eu volto para a gente conversar sobre essas dúvidas ou sobre qualquer outra questão que apareça nesse caminho. Tá bom? Uma boa aula para vocês e nos vemos em breve. Olá, sejam todos muito bem-vindos.
É com uma alegria imensa que eu estou aqui hoje começando esse projeto. Se você trabalha com desenvolvimento infantil, seja na clínica, na escola, no hospital ou na pesquisa, essa aula é para você. Hoje eu vou te apresentar a escala Bailey de um jeito diferente, não como um conjunto de itens. Sim, são mais de 300 itens que nós vamos aprender. Mas aqui ampliaremos essa lente para compreender o desenvolvimento infantil com precisão, com critério e responsabilidade. E ao final eu vou te mostrar 3 ajustes de critério que mudam na prática a forma como você aplica, interpreta e comunica os resultados da avaliação. Sim, a Bailey é considerada uma escala padrão ouro internacional na avaliação do desenvolvimento infantil. Ela é amplamente utilizada no mundo todo. Mas como todo instrumento sofisticado, ela exige método. Ela exige organização do raciocínio clínico. E exige compreensão do desenvolvimento que está por trás de cada item. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu vou falar com 3 perfis aqui. Talvez você já aplique a escala Bailey e queira mais segurança na interpretação dos resultados e na elaboração dos laudos. Talvez você já tenha ouvido falar da escala, mas ainda não tenha visto como ela funciona de forma organizada na prática. Ou talvez você ainda não conheça e quer uma visão clara do que é e por que essa avaliação ela é tão importante. Seja qual for o seu ponto de partida, hoje eu vou te mostrar como funciona a Maestria Bailey. E ao término, enviarei o link de inscrição. O que você vai levar? Ao final desta Masterclass, você vai sair com 3 coisas muito claras. Primeiro, uma compreensão da escala Bailey mais profunda, para além do manual. Segundo, a clareza de por que ela é considerada uma escala padrão ouro internacional na avaliação do desenvolvimento infantil. E terceiro, talvez o mais importante, você vai entender 3 ajustes de critério que mudam a sua segurança na prática, na aplicação, na interpretação e na construção do relatório. Não importa se você ainda não aplica. Esses ajustes, eles mudam a forma como você olha para o desenvolvimento infantil. Meu nome é Daniela Carim, eu sou psicóloga, especialista em neuropsicologia desde 2004. Eu atuo na área desde 1997. Tenho mestrado em psicobiologia pela Unifesp. Durante 14 anos, eu coordenei cursos de pós-graduação na Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. O curso de Saúde Mental da Infância e da Adolescência e o curso de especialização em Neuropsicologia, formando profissionais nessa interface entre a teoria, a prática clínica e a pesquisa. E foi nesse contexto, entre a clínica e a sala de aula, que eu me aproximei da escala Bailey, acompanhando avaliações em bebês em programas de follow-up dos pré-maturos. E eu me encantei com a potência dessa avaliação precoce. Eu busquei uma formação internacional, aprofundei os meus estudos e fui convidada a tornar-me uma tutora oficial da escala Bailey no Brasil. E desde então, eu venho formando profissionais na aplicação dessa escala. Hoje, são mais de 3.000 alunos treinados presencialmente. E uma coisa sempre se repetia nos cursos: profissionais muito competentes, mas que queriam mais segurança na aplicação e na interpretação. Queriam organizar melhor o raciocínio clínico. E foi nessa escuta que nasceu a Maestria Bailey. E antes de falar dessa formação, eu quero organizar um ponto central com você. A Bailey é uma escala padrão ouro amplamente utilizada no mundo todo. Mas aplicar não é o mesmo que dominar. Muita gente pontua corretamente e ainda assim sente insegurança quando precisa interpretar, sustentar um raciocínio clínico ou escrever um relatório realmente consistente. E quando falta essa segurança, aparecem 3 sintomas: uma interpretação com ruído, discrepâncias mal lidas e laudos genéricos.
Isso impacta a conduta, a comunicação com a equipe, a família e principalmente a confiança do profissional. Então, o que a Bailey realmente é? Ela é uma lente clínica. Ela organiza a observação do desenvolvimento infantil em 5 grandes áreas. Eu estou falando aqui da cognição na linguagem, a linguagem receptiva e a linguagem expressiva, a motricidade fina e grossa, a área socioemocional e o comportamento adaptativo. Mas, mais do que mensurar quanto a criança faz, ela nos ajuda a entender como a criança faz, como ela explora, como ela organiza a informação, como ela responde ao desafio, como a criança sustenta a atenção, como ela se regula. E isso muda tudo, porque desenvolvimento infantil não é apenas a aquisição de marcos, é uma organização funcional. O que a Bailey realmente é? É um instrumento complementar que organiza a observação e qualifica hipóteses. Ela nos ajuda a diferenciar uma variação de um desenvolvimento, um atraso transitório e sinais de alerta que pedem um acompanhamento mais atento. Avaliar cedo não é rotular, é oferecer oportunidade. E aqui entra um ponto ético fundamental. Os primeiros 1000 dias de vida são decisivos para a organização do cérebro. Intervir cedo não é exagero, é proteção ao desenvolvimento. E o que a Bailey não é? A Bailey não é apenas um conjunto de subtestes e tabelas normativas. A Bailey não é um rótulo, não é sentença, não é um teste de inteligência. Ela não fecha diagnóstico. Isso está claro, a gente já sabe. O diagnóstico é sempre clínico. A Bailey é um instrumento complementar que organiza a observação e qualifica a hipótese, ajudando a orientar decisões e a comunicação com a família e com a equipe. Aqui entra um ponto central. A Bailey não é um checklist, ela é um sistema. O que eu quero dizer com isso? Ela é uma estrutura organizada que revela o desenvolvimento infantil num passo a passo, numa arquitetura mensurável. Aqui eu consigo ver os resultados quantitativos e o resultado qualitativo daquele desempenho. E quando você entende esse sistema, você ganha consistência e tranquilidade clínica. E é isso que eu quero te mostrar com 3 ajustes que eu vou falar agora. Bom, então nós já organizamos o que a Bailey é e o que ela não é. E eu quero te mostrar alguma coisa bem específica. Existem 3 ajustes de critério que mudam completamente a experiência do profissional com a escala. E eu não estou falando aqui em decorar regras, eu estou falando de organizar o raciocínio. Vamos ao primeiro. A Bailey não é uma sequência de itens a serem vencidos. Ela é um sistema organizado para revelar o desenvolvimento, ou seja, os itens aqui, eles são organizados de uma forma hierárquica e integradas entre domínios e assim nos permite fazer uma inferência sólida sobre o funcionamento global da criança. Eu vou te dar um exemplo. Existe um item na escala cognitiva em que a criança precisa colocar 9 cubos dentro de um copo. À primeira vista, parece que a gente está falando de um item motor, mas ele está na escala cognitiva. Por quê? Por que esse item está na escala cognitiva e não na escala motora? Porque ali estamos avaliando aquela mesma habilidade que nós precisamos quando pensamos ou quando consideramos se nós vamos conseguir colocar um carro dentro de uma determinada vaga. Tá? O que eu estou vendo aqui? Uma organização visoespacial, uma integração perceptiva, coordenação visomotora. Não é um movimento isolado, é sobre uma organização cognitiva. E o manual ensina como aplicar o item, mas não aprofunda sobre o desenvolvimento do que está por trás de cada item.
E esse olhar clínico nós vamos desenvolver profundamente no curso Maestria Bailey. Quando você entende o que cada tarefa investiga, a aplicação deixa de ser protocolar e ela passa a ser uma aplicação clínica. Isso faz a avaliação ficar muito interessante. Quando você olha apenas para o item, você descreve. Agora, quando você entende o que está por trás daquele item, aí sim, você interpreta, você integra. Isso muda completamente o relatório. Isso muda completamente o seu olhar e toda a condução desse caso. Vamos falar de um segundo ajuste, que é aprender a ler as discrepâncias com método. Muito bem. Quando os domínios eles são homogêneos, a interpretação ela é mais linear, ou seja, o paciente funcionou de forma similar nas diversas áreas avaliadas. Mas quando tem uma discrepância significativa entre as áreas, por exemplo, a linguagem abaixo da cognição, a motricidade abaixo do comportamento adaptativo, a cognição preservada com fragilidade socioemocional, comunicação expressiva abaixo da comunicação receptiva. Isso não é detalhe, é pista organizadora do funcionamento. Discrepâncias ajudam a responder. Existe uma base cognitiva sustentando a linguagem? A limitação motora está interferindo na exploração? Há imaturidade atencional impactando o desempenho? O quanto as dificuldades na interação social prejudicaram o desempenho cognitivo? E quando você aprende a organizar essa leitura, o relatório deixa de ser descritivo. Ele passa a orientar uma conduta. Isso muda o diálogo entre a equipe e a família. E temos o terceiro ajuste, que seria a condução do examinador. Eu estou muito convencida de que a postura do examinador faz toda a diferença. Você ganha e você perde a criança pela sua postura. A Bailey tem mais de 300 itens. Pequenas variações no time do examinador, na forma de apresentar a tarefa, no tom de voz, no reforço, no manejo, na postura, podem mudar respostas. Não porque a criança não sabe, mas porque nessa faixa etária a resposta depende do vínculo, da regulação e da segurança que você transmite. Por isso, eu sempre repito, apresse-se a si mesmo e nunca a criança. Quem precisa estar preparado é o examinador, precisa estar muito bem preparado. Pois nessa faixa etária, o vínculo se perde com muita facilidade. E é o vínculo que sustenta a qualidade da resposta. Por isso, o treino item a item não é luxo, é o que gera essa repetibilidade. E repetibilidade é o que dá segurança. Segurança é o que sustenta decisões. Escala se aprende, a postura se constrói. É a postura que transforma essa técnica em cuidado. Eu vou falar sobre um exemplo de um caso clínico que exigiu muito cuidado nessa interpretação. Uma criança de 2 anos, ela é encaminhada com suspeita de atraso global no desenvolvimento. Na avaliação, encontramos o seguinte perfil: uma cognição no grupo médio e inferior, atraso importante na comunicação expressiva, com uma comunicação receptiva relativamente melhor, a motricidade fina significativamente abaixo do esperado, mas a motora grossa mais preservada. Um atraso significativo na área socioemocional e no comportamento adaptativo. É um perfil claramente heterogêneo. Se eu olhar apenas o score cognitivo, eu posso concluir que tem uma dificuldade cognitiva primária. Mas quando eu leio esse sistema, a pergunta muda. Até que ponto a fragilidade na linguagem expressiva interferiu nessas tarefas cognitivas?
Até que ponto a dificuldade na motricidade fina impactou nos itens que exigiam uma manipulação? Até que ponto uma imaturidade socioemocional afetou o engajamento e a regulação da criança durante a avaliação? Como essa criança se comportou ao longo da aplicação? Teve iniciativa, persistência, evitamento? Quando eu integro todos esses pontos, eu deixo de olhar para os números isolados e passo a compreender o funcionamento. Na primeira infância, o desempenho nunca é apenas desempenho. É sempre uma interação entre competência, regulação e contexto. Eu já vi essa virada acontecer muitas vezes. Quando o profissional ganha método, ele ganha confiança clínica. E eu gostaria de compartilhar alguns relatos de alunos que já aprenderam a dominar a escala Bailey comigo. São relatos, tem alguns relatos, mas eu escolhi esses 3, porque eu quero que você também tenha esses resultados. Então, depois da formação, os meus relatórios passaram a orientar condutas de verdade. A equipe multidisciplinar começou a me procurar para discutir os casos. Ou, eu aplicava a escala Bailey há anos, mas só depois da maestria eu entendi o que estava por trás de cada item e mudou completamente a minha interpretação. Ou, a segurança que eu ganhei para conversar com a família sobre os resultados foi transformadora. Hoje, eu consigo acolher e orientar ao mesmo tempo. Imagina a sua prática no atendimento de crianças com consistência. Você aplica com critério, interpreta com segurança e entrega um relatório robusto que conversa com equipe, família, passando informações relevantes com total segurança. Isso não é sobre parecer bom, é sobre responsabilidade com a primeira infância e sobre decisões mais éticas no tempo certo. Se você quer esse passo a passo completo, com treino guiado, organizado, eu posso te mostrar como funciona por dentro a Maestria Bailey, que é o treinamento online completo e que forma profissionais para atuar com excelência na avaliação, na produção dos laudos e na devolutiva para os familiares ou outros profissionais que seguirão acompanhando o desenvolvimento dessa criança. O que é a maestria? A Maestria Bailey Online é a formação completa para você dominar a Bailey 3 e ter uma introdução sólida à Bailey 4. Você vai aprender a aplicação com critério, com pontuação, com precisão, interpretação segura e estrutura de relatório. É um caminho organizado para você não se perder e para transformar a ciência por trás da escala em compreensão clínica. O que você recebe? Sabemos que a escala Bailey, ela avalia bebês entre 16 dias e 3 anos e meio de idade. E são mais de 300 itens que serão abordados no curso. Eu trago as demonstrações práticas de cada item e vídeos explicativos. Os vídeos, eles são fundamentais, porque eles nos ajudam a visualizar cada item, a memorizá-lo, a ver os possíveis erros da criança, erros comuns do examinador. Eles enriquecem muito o nosso estudo. E além das aulas gravadas e organizadas, você entra numa comunidade de alunos para troca e dúvidas de experiências. Para os alunos que entrarem através desta Masterclass, eu também vou liberar 4 encontros ao vivo, um por mês, para perguntas e respostas e reforço, justamente para destravar essas questões que travam o dia a dia. Agora, eu vou sanar as dúvidas mais comuns, que são perguntas que já fizeram lá para mim aqui. Primeiro, serve para mim se eu sou iniciante? Sim, a formação é estruturada e guiada. Você não precisa já saber tudo. Você precisa seguir um caminho que eu vou te orientar. Confia. Segundo, e se eu já aplico a Bailey, devo fazer o curso? Sim,
Com essa formação, você ganha critério e mais recursos para fazer ajustes finos, aprende a corrigir erros invisíveis, fortalece a sua interpretação e o seu relatório. E a diferença entre aplicar e dominar. Terceiro, eu preciso ter o kit em mãos para fazer o curso? Não, você não precisa. Você pode fazer a formação e adquirir o kit depois com um dos nossos parceiros autorizados no Brasil. Quarto, eu tenho pouco tempo, como eu vou fazer o curso? E é exatamente por isso que existe a aula gravada, para você se organizar e você poder rever o conteúdo mais de uma vez. Nesse lançamento, você vai ter acesso para ver e rever o conteúdo por vários meses e ter tempo real para aprender e consolidar o conhecimento da aplicação da escala Bailey, se diferenciando na sua região e no mercado. Uma outra dúvida comum: e se eu comprar e não gostar? Essa é uma ótima pergunta. Se você comprar, entrar, assistir os primeiros módulos e achar que não é para você, você tem 7 dias de garantia. Você entra, assiste, avalia por dentro e decide com tranquilidade. Em até 7 dias, você pode pedir um reembolso e devolveremos seu dinheiro, sem perguntas ou questionamentos. Uma outra pergunta comum: e se eu ficar perdido? Não tem como, porque você tem a nossa comunidade. E, de novo, quem entra por esta Masterclass, eu vou oferecer 4 encontros ao vivo comigo. Eu vou estar acompanhando todo o curso, do início até o final. Serão encontros de reforço, um a cada mês, em datas que eu vou avisar previamente. E vou trabalhar as dúvidas específicas que você tiver. Analisar os casos, enfim, um acompanhamento próximo que não tem nas turmas presenciais. O investimento é de R$ 997 à vista ou em 12 vezes de R$ 103. Você tem 7 dias de garantia. Mas atenção, o bônus de lançamento inclui o período de acesso, mais uma comunidade de alunos, mais encontros exclusivos. É para quem entrar até amanhã, às 23h59. Somente os encontros ao vivo eu poderia vender por R$ 600 cada um. E você terá 4 encontros ao vivo já incluso no valor. Se você quer aprofundar o seu olhar sobre o desenvolvimento infantil com mais método, clareza e segurança na prática, o link está disponível agora, aqui na página. E nós também vamos te enviar pelos nossos canais de comunicação. Se isso faz sentido para você, agora é a hora. Então, se você quer andar comigo nessa linda missão de apoiar tantas famílias e potencializar tantas vidas através dessa ciência validada e amplamente usada no mundo, o link para inscrição já está disponível aqui na sala. Clique no link e garanta a sua vaga. E vamos fazer história. Você entra hoje, garante o seu acesso, mais a comunidade, mais minha mentoria até amanhã, às 23h59. E ainda tem 7 dias de garantia para decidir com tranquilidade. Espero te ver dentro da Maestria Bailey Online, porque avaliar cedo não é rotular. Avaliar cedo é proteger o desenvolvimento. E proteger o desenvolvimento com critério e sensibilidade é uma das formas mais potentes de mudar a trajetória. Te vejo na maestria. Então, boa noite, boa noite. Alguma pergunta? Estou vendo aqui nos comentários, é tão gostoso, né? Ver tanta gente querida. Eu tenho alunos aqui, tem pessoas conhecidas, pessoas com quem eu trabalho, com quem tenho uma troca maravilhosa na minha rotina, no meu dia a dia, na minha clínica. Muito bem.
Estou doida para saber como é que foi essa aula, se ela trouxe informações novas. Eu tenho algumas perguntas que algumas pessoas me fizeram, né, durante esse curso, durante os encontros na Masterclass do WhatsApp. Eu tenho recebido algumas perguntas, e hoje também aqui já foi reforçado, que é a diferença do curso online para o curso presencial. Na verdade, são dois produtos diferentes, mas são dois produtos com excelência. O curso presencial, ele é incrível. Eu sou suspeita para falar, foram 95 turmas, eu viajei bastante, eu adiei muito a possibilidade de ir para o online, porque eu adoro esse contato direto com os alunos, eu adoro o olho a olho, eu adoro escutar as histórias, eu adoro essa troca mais próxima que o presencial nos dá, né? Então, eu não queria perder. Quando eu termino o curso, e aí eu vou falar, eu saio muito satisfeita. Eu volto transbordando para casa com o retorno dos alunos, com a nossa troca, e eu não queria perder isso de forma alguma indo para o presencial, indo para o online. Então, eu adiei ao máximo realmente, até ter uma consistência, até entender que o curso online ele pode mostrar esse produto tão bom quanto o presencial tem dado, né? Então, a ideia do online, ela não é uma versão simplificada, muito pelo contrário. Ela não é uma versão reduzida do presencial, nada disso. Ele foi pensado para ter a mesma profundidade técnica. Na verdade, tem algumas vantagens aqui. Você pode rever partes, né, mais complexas que você queira assistir novamente exemplos de aplicação, revisar os critérios de pontuação, voltar aos conceitos, quantas vezes você quiser voltar, assistir no tempo que você quiser, na hora que você quiser. Às vezes eu estou dando, né, uma informação no curso presencial e o aluno fala, como eu queria ter gravado essa parte e poder rever, né, poder escutar novamente. Então, online você tem essa possibilidade de você voltar e assistir sempre que você precisar. Além de assim, ser fantástico essa expansão geográfica, né, de poder ter acesso a outros profissionais que, por várias razões, não puderam estar presentes no curso presencial. Mas são dois cursos realmente muito bons. Ele traz muita informação e o curso online também, eu acabo trazendo várias perguntas, várias respostas às perguntas que os alunos me fizeram ao longo dessa trajetória toda, sabe? Então, como precificar, como que eu vou levar? Então, várias reflexões. Então, tem uma aula incrível sobre desenvolvimento infantil. O que está acontecendo hoje? As crianças estão chegando cada vez mais cedo nos consultórios, né? Então, antes, tem várias pesquisas mostrando que atrasos no desenvolvimento que antes aconteciam, sabe, naquela comunidade mais distante, numa classe C, numa classe D, que tinha menos acesso à linguagem, menos acesso às informações. Então, tinha um atraso importante no desenvolvimento naquelas regiões. Isso mudou completamente. Hoje, a gente recebe crianças classe AA, com atrasos importantes na linguagem, com atraso importante na cognição, no desenvolvimento de uma maneira geral, na parte motora, sabe? Então, mudou toda uma comunidade, a gente está num outro momento. E essas crianças estão chegando mais cedo nos nossos consultórios. Cada vez a gente está recebendo crianças com idade mais precoce possível. E aí a gente tem aqui uma avaliação padrão ouro. Por que ela é uma escala padrão ouro? Porque ela é uma escala amplamente utilizada no mundo todo, tanto na pesquisa quanto na clínica. Então, quando eu avalio essa criança, eu posso, por exemplo, compará-la em idades muito precoces. Começa daí. Eu posso avaliar uma criança a partir de 16 dias de idade, nas 5 áreas do desenvolvimento. Então, se eu avalio uma criança, eu posso compará-la com outras crianças da mesma faixa etária. Eu posso compará-la com o seu grupo clínico. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que tem transtorno do espectro autista. Eu tenho uma criança que tem um desenvolvimento, baixo peso ao nascer, paralisia cerebral. Então, o síndrome de Down. Então, eu posso comparar a minha criança com síndrome de Down com outra criança, com outro grupo de crianças com síndrome de Down. Então, eu posso compará-la com o seu grupo controle,
né, com a média, o que é esperado para a sua faixa etária, e aí eu vou ver o quê? O que ela está acima, o que ela está na média e quais são os pontos que precisam ser trabalhados. Eu posso compará-la com o seu grupo clínico, uma criança com síndrome de Down, com paralisia, com transtorno do espectro, baixo peso ao nascer, tem vários grupos que a gente tem estudo, e eu posso compará-la com ela mesma. Esse é um estudo, é uma comparação muito sensível. Por quê? Porque eu posso fazer uma avaliação numa criança, por exemplo, aos 6 meses e posso vê-la novamente quando ela tiver 1 ano, depois com 1 ano e meio. Então, eu vou acompanhar o desenvolvimento dessa criança. Então, ela é um instrumento, uma escala amplamente utilizada no mundo todo, que eu vou usar tanto na pesquisa quanto na clínica. Na clínica, ela é uma escala que tem uma alta especificidade e uma alta sensibilidade. O que isso quer dizer? Que ela responde aquilo que ela se propõe. Então, num tempo muito curto, a gente vai ver isso no curso, num tempo muito curto, eu posso fazer uma avaliação muito ampla, de muito conhecimento nessa criança, podendo identificar as 5 áreas e ela responde aquilo que ela se propõe. Isso é ter uma grande especificidade, uma grande sensibilidade. Como é que eu vejo isso? Quando eu estou fazendo uma devolutiva para os pais, ele fala assim, é exatamente o meu filho. Então, eu estou descrevendo os resultados da criança e o pai fala, você descreveu meu filho. E muitas vezes ele fala, é incrível como é que em tão pouco tempo você consegue me falar todo o funcionamento dele. Né? E a partir daí a gente pensa nas orientações. A partir daí a gente pensa quais os caminhos. Então, a avaliação é o primeiro passo para a gente poder identificar. Eu vou comparar essa criança para ver o quê? É uma descrição desse funcionamento para ver o que está na média, quais são os pontos fortes, quais são as áreas de fraqueza dessa criança. Eu queria falar sobre, algumas pessoas me falaram também, me perguntaram sobre a Bayley-4, né? A Bayley-4 que já está lançada nos Estados Unidos. A gente sabe que tem um delay, né? Tem uma demora para a gente esperar aqui alguns instrumentos que são lançados lá fora. Temos agora a Bayley-3, que é uma escala muito sensível, ela responde realmente aquilo que ela se propõe. Não tem uma previsão, não tem nenhum trabalho sendo feito, é importante eu colocar que eu não tenho nenhum conflito de interesse. Essa é a informação que chega a mim, inclusive pela editora. Então, não tem nenhuma previsão da Bayley-4 ser lançada aqui. Mas o que é? A Bayley-4, na verdade, por que tem uma atualização, né? Por que tem essa transformação, né? Da 3 para 4, uma atualização? Porque a nossa criança muda, né? As crianças, o desenvolvimento muda. O que é considerado inteligente hoje numa criança, não era considerado inteligente numa criança há 10 anos atrás. Não era considerado inteligente numa criança há 15 anos atrás. Então, mudou. A infância mudou. Né? Então, por que muda? Porque tem o quê? Um pré-natal mais bem feito, então uma alimentação diferenciada, migrações, conhecimento. Então, tem uma série de informações aqui que elas vão acontecendo e que vai mudando o perfil dessa criança. Então, a Bayley-4, na verdade, ela acaba sendo um estudo de trazer o maior refinamento da escala, e aí no curso eu vou explicar exatamente qual é essa mudança, qual é esse novo olhar da Bayley-4 em comparação com a Bayley-3. Tem um capítulo profundo sobre isso, o que a gente pode esperar nessa mudança, mas a consistência, a Bayley é essa. Esse é o estudo que a Nancy Bailey fez desde a primeira e que ela vem refinando como? Atualizando as informações dessa nova infância para trazer uma nova norma, né? Para trazer uma novas normas da criança que está chegando agora. E só uma curiosidade aqui, só rapidinho, falando, né, do efeito Flynn. Vocês conhecem, já ouviram falar sobre o efeito Flynn? Que, na verdade, o efeito Flynn é um estudo feito mostrando que a cada nova geração, um estudo feito em 1984, é um estudo já muito recente muito antigo, sobre o desempenho cognitivo das crianças. O que ele diz? Que a cada nova geração, as crianças chegam com um pontinho de inteligência a mais do que a geração anterior. Vamos combinar que isso é bom senso, né? A gente não olha para uma criança
que está nascendo, uma criança nessa nova geração, e fala, nossa, essa criança já nasceu andando, né? Essa criança já nasceu, ou seja, a criança que está chegando, ela já tem uma outra expertise, ela já tem uma outra movimentação, tá? Então, esse estudo mostra que há anos, há décadas, cada nova geração, ela chega com um pontinho de inteligência a mais do que a geração anterior. Vamos combinar que isso é a nossa evolução, né? Estamos no caminho da nossa evolução. Estávamos, porque esse mesmo estudo mostra que, recentemente, a geração, especialmente agora, depois de 2010, a geração que chega não supera o QI da geração anterior. Isso, gente, isso é um alerta, é gritante. Ou seja, cadê a nossa evolução? Né? Como é que as crianças que estão chegando não estão superando as gerações anteriores? Então, eu acho que é um sinal super vermelho para a gente entender o que está acontecendo nesse ambiente e por que essas crianças estão chegando cada vez mais cedo no consultório. A gente nunca falou tanto em saúde mental, a gente nunca falou tanto em desenvolvimento infantil, né? E as crianças nunca estiveram tanto nos consultórios. E essa repercussão dos consultórios, essa mudança do perfil que a gente recebe as crianças no consultório, a gente recebe também, eu recebo relatos, por exemplo, de creche, nos professores, por exemplo. Eles falam, hoje em dia, as crianças da minha creche, simplesmente, elas não quebram mais o braço. Olha, elas não exploram. As crianças estão menos interessadas, sabe? Elas estão mais hipoativas, assim, elas estão mais... E no sentido de... sem a busca por esse novo, essa curiosidade pelo mundo, entendeu? De subir, de descer, de trepar na árvore, de fazer uns movimentos saudáveis de criança. Então, é claro que assim, tem um monte de fatores que a gente vai falar, e no curso tem um capítulo bem específico sobre isso, sobre a atualização, né, do que está acontecendo nessa nova geração, mas tem um capítulo bem específico sobre isso, mas é importante entender, né, o que está acontecendo com essa nova geração, com a primeira infância. Diga. Quase como está vivo. É isso.